Esse concurso da loteca tem jogos que parecem fáceis, mas escondem risco real. Aqui você vai entender onde o favoritismo é perigoso, onde o empate está subestimado e quais jogos podem decidir se o prêmio vai dividir ou não. A análise é jogo por jogo, com leitura técnica e sem promessas. Nós somos Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa a análise do concurso da Loteca. Jogo 1. Manchester City e Newcastle. Quando essas duas equipes se encontram, o roteiro costuma fugir do óbvio. E isso fica ainda mais evidente ao observar o que já aconteceu nesta edição da competição. Em confrontos recentes dentro do próprio torneio e em mata-matas paralelos disputados na mesma temporada, o duelo mostrou variações táticas claras, mudanças de postura e até inversões de domínio. Houve jogo em que o time de Manchester controlou totalmente as ações e venceu com autoridade. E houve também jogo em que o clube de Newcastle explorou transições rápidas e saiu vencedor mesmo com menos posse e menos finalizações. Esse contraste revela um confronto que não se resume à força do elenco, mas à forma como cada treinador ajusta sua estratégia para neutralizar o outro. O momento recente mostra um mandante com repertório ofensivo muito amplo, capaz de acelerar pelos lados, infiltrar pelo centro e pressionar alto logo após perder a bola. Em partida recente entre eles, a equipe de Manchester construiu vantagem ainda no primeiro tempo, com intensidade sufocante e movimentação constante de seus atacantes, obrigando a defesa rival a trocar marcações a todo instante. Esse padrão de pressão inicial costuma ser decisivo em casa, principalmente porque o time transforma domínio territorial em sequência de chances claras antes que o adversário consiga respirar. Do outro lado, o time de Newcastle chega com confiança alimentada por vitórias importantes e atuações resilientes. Mesmo quando enfrenta elencos tecnicamente superiores, demonstra disciplina tática e maturidade para esperar o momento certo de atacar. Em duelo recente fora de casa contra adversário tradicional, conseguiu virar o placar, explorando erros defensivos e velocidade pelos lados, mostrando que não depende de controle de posse para ser perigoso. Esse estilo reativo é especialmente útil contra equipes que se expõem ofensivamente. Um fator determinante é a situação do elenco visitante, que sofre com ausências relevantes no meio-campo. A falta de seu principal articulador reduz a capacidade de controlar ritmo e de proteger a defesa quando pressionado. Sem esse jogador, a equipe tende a recuar mais cedo e a apostar em lançamentos longos, o que pode facilitar a leitura defensiva do adversário. Além disso, outros atletas do setor ainda se recuperam fisicamente, o que limita rotações e aumenta o desgaste ao longo do jogo. O histórico recente do confronto direto dentro da temporada reforça a ideia de equilíbrio contextual. Em um encontro, o clube de Newcastle venceu explorando contra-ataques e eficiência nas finalizações. Em outro, o time de Manchester respondeu com vitória convincente e domínio territorial. Já no encontro mais recente, o mandante voltou a se impor, abrindo vantagem cedo e administrando com maturidade. Essa alternância mostra que não existe superioridade permanente, apenas adaptações táticas melhor executadas em cada ocasião. O mando de campo pesa bastante nesse duelo específico. Jogando diante de sua torcida, o time de Manchester costuma aumentar intensidade, pressionar saída rival e acelerar transições curtas, enquanto o visitante tende a baixar linhas e apostar em bolas longas para seus atacantes rápidos. Se o clima estiver frio e com vento, algo comum nesse tipo de cenário, isso favorece quem joga mais direto e com bolas aéreas, elemento que pode beneficiar o visitante em certos momentos. Outro detalhe que pode influenciar é o perfil de arbitragem. Árbitros que permitem contato físico favorecem equipes mais intensas na marcação, o que ajuda o time visitante a quebrar ritmo adversário. Já a arbitragem mais rigorosa
tende a beneficiar o mandante, que trabalha com posse e aproximações curtas, pois faltas constantes travam o plano defensivo rival e acumulam cartões. Esse tipo de variável costuma passar despercebido, mas altera o andamento do jogo. No aspecto estratégico, a gestão de elenco também entra em cena. O calendário apertado obriga treinadores a dosar minutos. Isso pode provocar escalações com peças menos utilizadas. O time de Manchester possui profundidade suficiente para manter padrão mesmo com rotações, enquanto o clube de Newcastle sente mais quando precisa alterar sua base titular. Em partidas recentes, isso ficou claro. Quando teve banco mais curto, o rendimento caiu na segunda metade. Curiosamente, apesar da fama ofensiva do mandante, os confrontos entre eles nesta temporada não seguiram um padrão único de placares altos. Alguns foram decididos por detalhes, mostrando que o visitante consegue reduzir espaços e dificultar finalizações. Isso cria um cenário de tensão constante, em que um único erro defensivo ou bola parada pode mudar tudo. Análise final. Esse duelo reúne um mandante com repertório ofensivo variado, intensidade alta e elenco profundo contra um visitante competitivo, disciplinado e perigoso em transições, mas afetado por ausências importantes no meio-campo. O histórico recente entre eles dentro da temporada prova que não existe roteiro fixo. Quem executa melhor o plano tático do dia costuma levar vantagem. Se o time de Manchester impuser ritmo desde o início, tende a controlar. Se o clube de Newcastle resistir à pressão inicial e encaixar contra-ataques, o cenário muda completamente. Esse é o tipo de confronto em que detalhes invisíveis ao olhar comum decidem o destino. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2. Caxias e São Luís. O cenário desse confronto revela um embate de estilos que se contrastam de maneira fascinante, daqueles que prendem a atenção desde o apito inicial. O Caxias costuma transformar o fator local em combustível emocional e tático, adotando postura intensa, marcação agressiva e transições rápidas que encurtam o campo e pressionam o adversário. Essa característica aparece repetidamente nas partidas já disputadas na competição, mostrando um time que sabe exatamente como impor ritmo diante de sua torcida e que cresce quando consegue transformar recuperação de bola em ataque imediato. O São Luís apresenta a proposta mais cadenciada e estratégica, valorizando organização defensiva e construção paciente. Em jogos recentes dentro do torneio, demonstrou maturidade para controlar o andamento mesmo fora de casa, reduzindo espaços e esperando o instante certo para avançar. Esse comportamento revela uma equipe que prefere inteligência posicional em vez de intensidade constante, algo que pode ser decisivo quando enfrenta adversários que tentam acelerar o jogo a qualquer custo. Nos confrontos diretos realizados dentro da própria competição, o equilíbrio foi a marca dominante, com disputas físicas fortes, linhas compactas e poucas oportunidades claras. Esse histórico recente indica que o duelo costuma ser definido por detalhes, como bolas paradas, erros individuais ou jogadas de insistência. Quando dois times se conhecem bem, a surpresa deixa de vir de esquemas e passa a surgir de pequenas decisões tomadas em frações de tempo. A situação atual dos elencos acrescenta outra camada de análise. O Caxias chega com base mantida e maior continuidade coletiva, fator que favorece entrosamento e leitura automática de movimentos. Já o São Luís lida com ausências pontuais, que reduzem alternativas de substituição e podem limitar ajustes estratégicos ao longo da partida. Esse tipo de cenário costuma influenciar principalmente a reta final, quando o desgaste físico e concentração se tornam determinantes. O contexto climático e o estado do gramado também exercem influência relevante. Campo mais pesado tende a favorecer equipes combativas e diretas, enquanto superfície rápida beneficia times que trocam passes curtos
e se movimentam constantemente. Dependendo dessas condições, o panorama pode se inclinar para um lado ou para outro sem que isso tenha relação direta com qualidade técnica. Outro elemento silencioso é o perfil de arbitragem. Quando o critério permite contato físico mais intenso, o jogo ganha característica de batalha territorial, algo que pode favorecer quem marca com mais firmeza. Já conduções mais rigorosas costumam valorizar equipes que trabalham com posse e circulação. Jogadores experientes percebem rapidamente esse padrão e ajustam comportamento, o que pode alterar o rumo da partida sem que o público note de imediato. Também é importante observar a gestão de elenco pensando nos compromissos seguintes. Sequências apertadas obrigam treinadores a equilibrar desgaste e desempenho, e isso influencia escalações e substituições. O Caxias demonstra maior estabilidade quando realiza trocas, enquanto o São Luís apresenta leve queda de rendimento quando precisa alterar peças-chave, algo já visto em atuações recentes dentro do torneio. Existe ainda o fator imprevisibilidade, sempre presente em confrontos equilibrados. Mesmo quando um time aparenta controle, um lance isolado pode mudar tudo, seja um desvio inesperado, uma falha defensiva ou uma jogada individual inspirada. Esse tipo de partida costuma premiar quem mantém concentração total até o instante final, pois qualquer descuido pode redefinir o destino do confronto. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3. CCE e CCRB. Esse clássico regional carrega um peso emocional que transforma qualquer análise em algo muito além da parte tática, porque quando essas equipes se encontram, o contexto psicológico costuma influenciar tanto quanto a parte técnica. O CSA normalmente assume postura mais agressiva quando atua diante de sua torcida, pressionando saída adversária e tentando acelerar jogadas pelas laterais, estratégia que já se repetiu diversas vezes ao longo da competição e que mostra um padrão bem definido de comportamento competitivo. Esse tipo de abordagem costuma incendiar o ambiente e aumentar a confiança dos jogadores, criando momentos de domínio territorial que podem definir o rumo da partida logo cedo. O CRB, por sua vez, apresenta um estilo mais equilibrado e estratégico, priorizando organização defensiva e leitura de espaços antes de atacar. Em partidas recentes dentro do torneio, demonstrou maturidade para suportar pressão inicial e responder com transições rápidas e objetivas, explorando principalmente erros de posicionamento rival. Esse contraste entre intensidade mandante e inteligência visitante cria um duelo de xadrez em campo, daqueles em que cada movimento tem resposta calculada e qualquer decisão precipitada pode custar caro. Os confrontos diretos disputados nesta edição da competição evidenciam um equilíbrio notável, com jogos marcados por forte disputa física e atenção tática constante. Não são partidas de domínio absoluto de um lado só, mas sim batalhas em que o controle alterna conforme o encaixe de marcação e a eficácia das substituições. Esse histórico recente reforça a ideia de que o clássico tende a ser resolvido em detalhes, muitas vezes em lances isolados, como bola parada, rebote ou jogada individual inesperada. A situação atual dos elencos adiciona elementos importantes ao cenário. O CSA apresenta maior estabilidade estrutural, mantendo base semelhante entre as rodadas, o que favorece entrosamento e execução automática de jogadas ensaiadas. O CRB, embora competitivo, enfrenta limitações pontuais que reduzem opções de variação tática durante a partida, fator que pode pesar principalmente quando o ritmo aumenta e o desgaste físico aparece. Esse tipo de diferença nem sempre é visível no início, mas costuma se revelar com o passar do tempo. Outro aspecto relevante é a gestão de energia, pensando nos compromissos seguintes. Sequências de jogos exigem planejamento cuidadoso, e treinadores, muitas vezes, precisam equilibrar intensidade e preservação física.
O CSA tem mostrado capacidade de manter nível competitivo mesmo quando realiza mudanças pontuais, enquanto o CRB apresenta leve oscilação quando precisa alterar peças importantes. Em confrontos equilibrados, essa consistência coletiva pode representar vantagem silenciosa. As condições do ambiente também entram na equação. Clima mais quente e gramado pesado costumam tornar o jogo mais truncado e físico, cenário que favorece equipes combativas e disciplinadas defensivamente. Já clima mais ameno e campo rápido ampliam a eficácia de times que trabalham com passes curtos e movimentação constante. Dependendo dessas variáveis, o panorama pode mudar sem que haja qualquer alteração na qualidade técnica das equipes. A arbitragem é outro fator que pode influenciar profundamente a dinâmica. Critérios mais rígidos reduzem contato físico e valorizam equipes que priorizam posse e circulação de bola, enquanto permissividade maior favorece times que marcam forte e pressionam intensamente. Jogadores experientes percebem rapidamente esse padrão e adaptam comportamento, o que altera o ritmo do confronto de maneira quase imperceptível para quem observa de fora. Existe ainda o componente emocional típico de clássico, capaz de redefinir qualquer previsão. Partidas desse tipo frequentemente ignoram lógica estatística e se decidem pela postura mental, pela coragem em momentos críticos e pela capacidade de lidar com pressão. Um erro individual, uma defesa improvável ou um lance de oportunismo podem mudar completamente o roteiro, tornando o resultado imprevisível e até o último instante. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Capital e Brasiliense. O duelo coloca frente a frente duas equipes que se conhecem profundamente dentro da competição e que trazem identidades bem distintas para o campo, o que torna o confronto especialmente interessante de acompanhar. O Capital costuma adotar postura intensa quando atua em seu estádio, pressionando a saída adversária e tentando acelerar jogadas pelos lados, comportamento que já apareceu diversas vezes ao longo da campanha e que demonstra um padrão tático consolidado. Essa característica costuma empurrar o time para o campo ofensivo e criar sequências de ataques que aumentam a confiança coletiva e inflamam o ambiente. O Brasiliense apresenta uma abordagem mais estratégica e paciente, preferindo controlar espaços antes de avançar. Em partidas recentes do torneio, a equipe mostrou capacidade de suportar pressão inicial e responder com transições rápidas e bem coordenadas, explorando falhas de posicionamento rival. Esse estilo mais calculado costuma funcionar bem contra adversários que se lançam ao ataque com intensidade, pois abre oportunidades para contragolpes perigosos e jogadas de infiltração. Nos encontros diretos disputados dentro da própria competição, o equilíbrio foi a tônica predominante, com jogos marcados por forte disputa física e atenção tática constante. Não se trata de confrontos de domínio absoluto, mas sim de embates decididos em detalhes, nos quais a disciplina defensiva e a eficiência nas chances criadas fazem toda a diferença. Esse histórico recente mostra que nenhum dos lados entra com vantagem psicológica clara, o que aumenta a imprevisibilidade do resultado. A situação atual dos elencos adiciona elementos relevantes ao cenário. O Capital demonstra maior continuidade estrutural, mantendo base semelhante entre partidas, algo que favorece entrosamento e execução automática de movimentos coletivos. O Brasiliense, embora competitivo, lida com limitações pontuais que reduzem alternativas estratégicas durante o confronto, fator que pode influenciar principalmente quando o ritmo aumenta e o desgaste físico aparece. Outro ponto que pesa é a gestão de elenco diante da sequência de compromissos. Equipes que conseguem rodar peças sem perder padrão tático costumam manter intensidade por mais tempo, e o Capital tem mostrado essa capacidade ao longo da competição. O Brasiliense, quando precisa alterar sua formação principal, apresenta leve oscilação de rendimento, algo que já foi perceptível em atuações recentes e que pode se tornar decisivo em duelo equilibrado.
As condições do ambiente também exercem influência significativa. Clima mais quente e gramado pesado tendem a deixar o jogo mais truncado e físico, favorecendo equipes combativas e disciplinadas defensivamente. Em cenário de campo rápido e clima mais ameno, times que trabalham com passes curtos e movimentação constante encontram mais espaço para desenvolver jogadas. Dependendo dessas variáveis, o panorama pode mudar, sem que a qualidade técnica das equipes se altere. A arbitragem entra como fator silencioso, mas determinante. Critérios mais rigorosos costumam travar confrontos físicos e beneficiar quem prioriza posse e circulação, enquanto permissividade maior favorece equipes de marcação intensa e pressão constante. Jogadores experientes percebem rapidamente o padrão adotado e ajustam comportamento, o que pode transformar completamente o ritmo da partida. Existe ainda o elemento surpresa, sempre presente em confrontos equilibrados. Um lance isolado, uma bola parada ou um erro individual podem redefinir o rumo do duelo em questão de segundos. É justamente essa imprevisibilidade que torna o encontro tão atrativo, pois mesmo quando um lado aparenta controle, basta um instante para o cenário se inverter e a tensão tomar conta. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5. Ceilândia e Paranoa. Quando essas equipes se enfrentam dentro da competição, o que se vê é um confronto de estilos bem definidos que transforma o duelo em um verdadeiro teste de leitura tática. O Ceilândia costuma assumir postura dominante quando atua em casa, pressionando alto e tentando impor ritmo forte desde os primeiros minutos, estratégia que já apareceu em diferentes partidas do torneio e que demonstra um padrão coletivo consolidado. Esse comportamento ofensivo não surge por acaso, mas sim de um modelo que prioriza intensidade, recuperação rápida da bola e presença constante no campo rival. O Paranoá apresenta um perfil diferente, mais calculado e disciplinado, com linhas compactas e foco na organização defensiva antes de pensar em atacar. Em jogos recentes da competição, a equipe mostrou capacidade de resistir à pressão inicial e crescer ao longo do confronto, explorando espaços que surgem quando o adversário se lança demais ao ataque. Esse tipo de abordagem costuma ser especialmente eficiente contra times que priorizam intensidade, porque transforma erros de posicionamento em oportunidades claras. Os confrontos diretos já realizados dentro do torneio reforçam a ideia de equilíbrio estratégico, com partidas marcadas por disputa física forte, marcação firme e poucas chances concedidas. Não são duelos de placares elásticos ou domínio absoluto, mas sim embates decididos em detalhes, nos quais a equipe mais concentrada nos momentos críticos geralmente encontra o lance decisivo. Essa característica costuma elevar a tensão e faz com que cada jogada ganhe peso maior do que o habitual. A situação atual dos elencos também influencia bastante a expectativa. O Ceilândia demonstra maior estabilidade estrutural, mantendo base semelhante entre partidas e favorecendo entrosamento automático em movimentações ofensivas e coberturas defensivas. O Paranoá, embora competitivo, enfrenta limitações pontuais que reduzem opções de variação ao longo do jogo, algo que pode impactar principalmente quando o desgaste físico começa a aparecer e o treinador precisa modificar a equipe. Outro elemento importante é a gestão de esforço diante da sequência de compromissos. Times que conseguem rodar peças sem perder identidade tática tendem a manter intensidade até o fim, e o Ceilândia tem demonstrado essa consistência ao longo da competição. Já o Paranoá apresenta oscilações quando precisa alterar sua formação principal, situação que pode se tornar decisiva em confronto equilibrado e de alta exigência física. As condições climáticas e o estado do gramado também entram como fatores silenciosos. Campo pesado costuma favorecer equipes mais combativas e diretas, enquanto superfície rápida beneficia quem trabalha com passes curtos e movimentação constante. Dependendo dessas variáveis,
O panorama do confronto pode se inclinar para um lado ou para o outro, sem que isso tenha relação direta com qualidade técnica. A arbitragem representa outro ponto capaz de mudar o rumo da partida. Critérios mais rígidos tendem a travar jogos físicos e valorizar equipes que priorizam posse e circulação, enquanto conduções mais permissivas favorecem times de marcação intensa e contato constante. Jogadores experientes percebem rapidamente esse padrão e adaptam o comportamento, alterando o ritmo do duelo quase sem que o público perceba. Existe ainda o fator surpresa, sempre presente em confrontos equilibrados dentro da competição. Um lance isolado, uma bola parada ou um erro individual podem redefinir todo o cenário em questão de segundos. É justamente essa imprevisibilidade que mantém o jogo aberto e faz com que nenhum resultado possa ser considerado garantido antes do apito final. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6. Coritiba e Operário. Quando a bola rola para esse confronto dentro da competição, o que se percebe é um choque de propostas que transforma o duelo em um verdadeiro teste de inteligência tática. O Coritiba costuma assumir postura protagonista diante de sua torcida, adiantando linhas, pressionando saída adversária e tentando transformar posse em volume ofensivo constante. Esse comportamento não surge por acaso, mas sim de um padrão coletivo já demonstrado ao longo das partidas disputadas, revelando um time que se sente confortável quando consegue impor ritmo e controlar território. Do outro lado, o Operário Ferroviário apresenta uma identidade mais pragmática e estratégica, valorizando organização defensiva e leitura de espaços antes de acelerar jogadas. Em atuações recentes dentro do torneio, a equipe mostrou maturidade para suportar pressão e responder com transições rápidas, explorando principalmente os corredores laterais quando encontra brechas. Esse contraste de estilos cria um cenário intrigante, porque coloca frente a frente um mandante que busca intensidade constante e um visitante que prefere precisão e paciência. Os encontros diretos realizados nesta edição da competição indicam equilíbrio competitivo, com disputas físicas intensas e poucos espaços concedidos. Não são confrontos de domínio amplo, mas sim partidas decididas em detalhes, nas quais concentração e disciplina tática fazem diferença decisiva. Esse histórico recente costuma influenciar a abordagem dos treinadores, que entram em campo cientes de que qualquer erro mínimo pode alterar completamente o rumo do jogo. A situação dos elencos também exerce papel importante na análise. O Coritiba demonstra maior continuidade estrutural, mantendo base semelhante entre partidas e favorecendo entrosamento natural em movimentações ofensivas e coberturas defensivas. O Operário, embora competitivo, enfrenta limitações pontuais que reduzem alternativas estratégicas ao longo do confronto, fator que pode pesar especialmente quando o ritmo se intensifica e o desgaste físico começa a surgir. Outro elemento relevante é a administração de energia, considerando compromissos seguintes. Equipes que conseguem alternar peças sem perder padrão costumam sustentar intensidade até o fim, e o Coritiba tem apresentado essa consistência durante a competição. Já o Operário mostra leve oscilação quando precisa modificar sua formação principal, algo perceptível em atuações recentes e que pode se tornar decisivo em duelo equilibrado. As condições do ambiente entram como variável silenciosa. Gramado mais pesado tende a favorecer equipes combativas e diretas, enquanto o campo rápido amplia a eficácia de times que trabalham com circulação veloz e movimentação constante. Dependendo dessas circunstâncias, o panorama do confronto pode mudar sem qualquer alteração técnica das equipes, mostrando como fatores externos também participam do roteiro. A arbitragem representa outro ponto capaz de influenciar a dinâmica. Critérios mais rígidos costumam reduzir contato físico e valorizar equipes que priorizam posse, enquanto permissividade maior favorece marcação intensa e disputas corporais.
Jogadores experientes percebem rapidamente esse padrão e ajustam o comportamento, o que altera o ritmo do jogo de maneira quase imperceptível para quem assiste. Existe ainda o fator imprevisibilidade, sempre presente em confrontos equilibrados dentro da competição. Um desvio inesperado, uma bola parada ou uma decisão individual inspirada podem redefinir totalmente o cenário em questão de instantes. É justamente essa possibilidade de reviravolta que mantém a tensão elevada e faz com que nenhum resultado seja seguro antes do apito final. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Confiança e Guarani. Quando esse confronto ganha vida dentro da competição, o que se observa é um duelo de identidades táticas muito claras, daqueles que prendem a atenção porque cada equipe tenta impor sua própria narrativa dentro de campo. O Confiança costuma assumir controle territorial quando atua diante de sua torcida, pressionando a saída adversária e acelerando a circulação de bola pelos lados para desmontar a organização rival. Esse comportamento já se repetiu ao longo dos jogos disputados e revela um time que se sente confortável quando transforma a intensidade em domínio de campo. O Guarani apresenta postura mais estratégica, priorizando compactação defensiva e leitura paciente das ações antes de avançar. Em partidas recentes dentro do torneio, a equipe demonstrou disciplina tática para suportar pressão inicial e responder com transições rápidas, explorando principalmente espaços deixados por adversários que se lançam ao ataque com muitos jogadores. Esse contraste de estilos cria um confronto intrigante, porque coloca frente a frente agressividade territorial contra inteligência reativa. Os encontros diretos realizados nesta edição da competição mostram equilíbrio competitivo e alto nível de disputa física, com jogos decididos em detalhes e raramente definidos de maneira confortável para qualquer lado. Esse histórico recente costuma influenciar a abordagem dos treinadores, já que ambos sabem que a margem de erro é mínima e que um único lance pode alterar totalmente o rumo da partida. Clássicos regionais carregam ainda um componente emocional que aumenta a intensidade e reduz previsibilidade. A forma recente dentro do campeonato também adiciona camadas interessantes ao cenário. O Confiança demonstra consistência coletiva, mantendo o padrão de atuação semelhante mesmo quando precisa ajustar peças, algo que favorece entrosamento e execução automática de movimentos ofensivos. O Guarani, embora competitivo, apresenta oscilações pontuais ao longo dos jogos, principalmente quando precisa alterar a estrutura durante a partida. Fator que pode pesar em confronto equilibrado. A situação do elenco entra como elemento silencioso, mas decisivo. Equipes que conseguem preservar base titular tendem a apresentar maior fluidez e entendimento entre setores, enquanto formações que passam por mudanças frequentes podem perder sincronização em momentos críticos. Nesse aspecto, estabilidade costuma ser vantagem estratégica, sobretudo em partidas de intensidade elevada e exigência física constante. Outro ponto relevante é a gestão de energia, considerando compromissos seguintes dentro da competição. Treinadores precisam equilibrar intensidade e preservação física, e times que conseguem rodar jogadores sem perder identidade tática geralmente sustentam desempenho mais sólido até o apito final. Essa administração de esforço muitas vezes não aparece nas estatísticas, mas se revela claramente na movimentação e na velocidade de reação durante os minutos decisivos. As condições do ambiente também participam diretamente do roteiro. Gramado mais pesado favorece equipes combativas e diretas, enquanto campo rápido beneficia times que trabalham com passes curtos e mobilidade constante. O clima, por sua vez, pode acelerar desgaste ou manter ritmo elevado, e essas variáveis externas frequentemente moldam o estilo predominante do confronto sem alterar a qualidade técnica dos elencos. A arbitragem representa outro fator capaz de influenciar a dinâmica. Critérios mais rigorosos tendem a reduzir contato físico
e favorecer equipes que priorizam posse e circulação, enquanto conduções mais permissivas beneficiam marcação intensa e disputas corporais. Jogadores experientes percebem rapidamente esse padrão e ajustam o comportamento, alterando o ritmo do jogo de forma quase imperceptível para quem observa. Existe ainda a possibilidade sempre presente de surpresa, elemento que torna confrontos equilibrados tão fascinantes. Uma bola parada, um desvio inesperado ou uma decisão individual inspirada podem redefinir completamente o cenário em questão de segundos. É essa imprevisibilidade que mantém a tensão alta e transforma cada lance em potencial ponto de virada dentro do espetáculo competitivo. Essa análise foi útil para você? Então, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8. Sport e Retrô Brasil. Quando a bola rola para esse confronto dentro da competição, o cenário que se desenha é de contraste tático interessante, daqueles que prendem a atenção, porque cada equipe tenta impor sua própria lógica de jogo. O Sport demonstra comportamento dominante quando atua em casa, assumindo controle territorial, pressionando a saída adversária e acelerando o ritmo com triangulações pelos lados. Esse padrão já apareceu nas partidas disputadas até aqui e mostra um time que se sente confortável quando consegue transformar intensidade em presença constante no campo rival. Do outro lado, o Retrô Brasil apresenta uma proposta estratégica bem definida, baseada em organização defensiva e transições rápidas. Em jogos recentes dentro do torneio, a equipe evidenciou disciplina tática para suportar pressão inicial e crescer ao longo da partida, explorando espaços deixados por adversários que avançam com muitos jogadores. Esse tipo de abordagem costuma ser eficiente justamente contra equipes de perfil ofensivo, pois transforma erros mínimos em oportunidades perigosas. Os confrontos diretos já realizados na competição indicam partidas disputadas com intensidade física elevada e poucos espaços livres, cenário típico de duelos regionais equilibrados. Não se trata de confrontos resolvidos com facilidade, mas sim de embates decididos em detalhes, nos quais concentração e leitura de jogo fazem diferença decisiva. Esse histórico recente influencia diretamente a mentalidade das equipes, que entram em campo cientes de que qualquer falha pode mudar completamente o rumo do confronto. A forma recente dentro do campeonato adiciona mais uma camada à análise. O Sport demonstra consistência estrutural, mantendo o padrão de movimentação semelhante mesmo quando altera peças, algo que favorece entrosamento e fluidez ofensiva. Já o Retrô mostra competitividade, porém, apresenta oscilações ao longo das partidas, especialmente quando precisa modificar sua organização tática durante o jogo, fator que pode pesar em duelo de alta exigência estratégica. A situação do elenco também interfere no panorama. Times que preservam base titular tendem a apresentar maior sincronização entre setores, enquanto equipes com mudanças frequentes podem perder coordenação em momentos decisivos. A continuidade costuma favorecer execução automática de jogadas ensaiadas e coberturas defensivas, algo essencial em partidas equilibradas, nas quais cada lance ganha peso maior. Outro elemento importante é a gestão de esforço, considerando compromissos seguintes. Equipes que conseguem alternar jogadores sem perder identidade mantêm intensidade até o fim, enquanto elencos com menos opções sofrem queda física nos minutos finais. Esse aspecto muitas vezes passa despercebido, mas se revela claramente na velocidade de reação, na recomposição defensiva e na precisão das decisões perto do encerramento. As condições externas também participam silenciosamente do roteiro. Gramado mais pesado tende a favorecer equipes combativas e diretas, enquanto o campo rápido beneficia quem trabalha com passes curtos e movimentação constante. O clima pode acelerar desgaste ou permitir ritmo alto por mais tempo, e essas variáveis frequentemente influenciam o estilo predominante sem alterar a qualidade técnica das equipes.
A arbitragem representa outro fator capaz de moldar a dinâmica do confronto. Critérios mais rígidos costumam reduzir contato físico e favorecer times que priorizam posse e circulação, enquanto conduções mais permissivas beneficiam marcação intensa e disputas corporais. Jogadores experientes percebem rapidamente essa linha e ajustam o comportamento, alterando o ritmo do duelo quase sem que o público perceba. Existe ainda o elemento surpresa, sempre presente em confrontos equilibrados dentro da competição. Um desvio inesperado, uma bola parada ou uma jogada individual inspirada podem redefinir completamente o cenário em questão de segundos. Essa imprevisibilidade é justamente o que mantém a tensão elevada e transforma cada lance em potencial ponto de virada dentro da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9. Cagliari e Lazio. Quando a bola rola para esse confronto, o que se vê é um duelo que vai muito além da tabela, porque coloca frente a frente duas equipes vivendo realidades emocionais bem diferentes dentro da mesma competição. O mandante chega pressionado pela necessidade de pontuar, já que sua campanha tem sido marcada por dificuldades para transformar atuações competitivas em resultados concretos, enquanto o visitante entra tentando estabilizar uma trajetória irregular que alterna bons momentos com quedas inesperadas de rendimento. Esse contraste cria um cenário em que cada lance ganha peso dramático, como se fosse decisão. O time da casa tem demonstrado um padrão curioso ao longo da competição. Mesmo quando enfrenta adversários tecnicamente superiores, consegue competir com intensidade e disciplina tática. Algo que ficou evidente quando arrancou o empate diante de um gigante tradicional, mesmo sendo amplamente pressionado. Esse tipo de atuação revela uma característica valiosa: a resiliência, sustentada por um sistema defensivo compacto e por um goleiro que frequentemente se destaca com intervenções decisivas. O problema é que essa solidez raramente se traduz em vitórias, o que mantém a equipe em situação delicada e sob constante tensão psicológica. Do outro lado, o visitante apresenta um estilo mais propositivo, com circulação de bola mais refinada e jogadores de frente que gostam de atacar os espaços. Mas a temporada tem sido marcada por instabilidade interna e oscilações coletivas. Lesões em setores importantes obrigaram adaptações frequentes, e isso impactou diretamente a consistência tática. Ainda assim, surgiram peças jovens que aproveitaram oportunidades e passaram a assumir protagonismo, mostrando energia, capacidade de finalização e participação defensiva. Algo que trouxe novo fôlego ao elenco, mesmo em meio às turbulências. O histórico recente entre eles também adiciona tempero ao confronto, já que em duelo anterior dessa mesma competição, o visitante conseguiu se impor com autoridade e venceu sem sofrer gols, evidenciando superioridade técnica naquele momento. Entretanto, partidas passadas nem sempre se repetem, principalmente quando o contexto muda, e o mandante agora conta com o apoio do estádio, fator que costuma elevar intensidade, pressionar a arbitragem e influenciar decisões marginais, como faltas divididas e bolas disputadas no limite. Outro elemento silencioso, mas relevante, é a gestão de elenco. O visitante possui compromissos importantes no horizonte e precisa dosar energia, o que pode levar a rotações e mudanças estratégicas durante o confronto. Já o mandante tende a tratar esse jogo como prioridade máxima, utilizando força quase total e apostando em intensidade desde o início, tentando surpreender antes que o adversário encontre ritmo. Esse choque de prioridades frequentemente cria partidas imprevisíveis, nas quais a estratégia vale tanto quanto a técnica. O clima também pode desempenhar papel sutil, pois condições mais pesadas de gramado e temperatura costumam favorecer equipes que defendem em bloco baixo e exploram contra-ataques, exatamente o perfil do mandante. Isso pode diminuir a velocidade da circulação adversária
e aumentar o número de duelos físicos, cenário que transforma o confronto em batalha de resistência e concentração. Uma curiosidade interessante é que o visitante, mesmo com campanha irregular, costuma crescer diante de adversários pressionados pela tabela, como se a necessidade do rival abrisse espaços mentais e táticos. Já o mandante tem mostrado coragem justamente contra equipes de maior nome, o que gera um paradoxo fascinante. Cada um rende melhor exatamente no tipo de jogo que o outro representa. Esse detalhe psicológico costuma passar despercebido, mas muitas vezes define partidas equilibradas. Por tudo isso, a possibilidade de surpresa não pode ser ignorada. O visitante possui elenco mais profundo e repertório ofensivo mais variado, mas o mandante reúne fatores emocionais, táticos e ambientais capazes de equilibrar o confronto. Em jogos assim, um detalhe decide. Uma bola parada, um rebote, um erro individual ou até uma decisão de arbitragem. E é justamente essa imprevisibilidade que torna o duelo tão intrigante para quem acompanha. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Fortaleza e Ferroviário. O cenário para esse confronto estadual carrega uma atmosfera especial porque coloca frente a frente dois clubes que se conhecem profundamente e que já se enfrentaram nesta mesma competição recentemente, o que reduz qualquer espaço para surpresa tática e transforma cada detalhe em fator decisivo. O Fortaleza chega sustentado por um elenco mais robusto e por uma estrutura coletiva bem consolidada, enquanto o Ferroviário entra impulsionado pela competitividade que tem demonstrado ao longo da campanha, mostrando que consegue equilibrar partidas mesmo contra adversários considerados mais fortes no papel. O momento recente dentro da competição revela nuances interessantes. O Fortaleza tem apresentado domínio territorial na maioria das partidas, mantendo posse prolongada e pressionando alto, característica que exige preparo físico e sincronia entre os setores. Esse modelo costuma gerar volume ofensivo constante, mas também abre espaços quando a pressão é superada. Já o Ferroviário tem apostado em linhas compactas e transições rápidas, estratégia que se mostrou eficiente em confrontos anteriores, principalmente quando enfrenta equipes que avançam muitos jogadores ao ataque. Outro ponto que chama a atenção é a situação do elenco. O Fortaleza possui maior variedade de peças e consegue alterar o desenho tático sem perder identidade, algo essencial em sequência de jogos próximos. O Ferroviário, por sua vez, trabalha com um grupo mais enxuto, o que aumenta a importância da disciplina tática e da concentração, já que a margem para erros individuais diminui quando há menos opções de reposição. Esse contraste cria um duelo estratégico interessante entre profundidade de elenco e organização coletiva. O histórico recente entre eles nesta competição reforça a ideia de equilíbrio emocional. Mesmo quando o favoritismo parecia apontar claramente para um lado, o outro conseguiu responder com intensidade e competitividade, mostrando que clássico regional costuma ignorar lógica prévia. Em confrontos assim, a familiaridade entre atletas e comissões técnicas faz com que movimentos táticos sejam antecipados mentalmente, elevando o nível de leitura de jogo e tornando a disputa mais cerebral do que muitos imaginam. O mando de campo surge como elemento relevante. O Fortaleza costuma se impor diante de sua torcida, utilizando o apoio das arquibancadas como combustível para pressionar desde o início. O Ferroviário, porém, já demonstrou que sabe lidar com ambientes hostis, mantendo organização defensiva e esperando o momento certo para contra-atacar. Esse tipo de postura costuma gerar partidas tensas, nas quais o relógio psicológico pesa tanto quanto o cronômetro oficial. As condições climáticas também podem interferir no ritmo. Temperatura elevada e gramado exigente tendem a favorecer equipes que sabem controlar intensidade,
e escolher momentos de aceleração, algo que pode equilibrar ainda mais o duelo. Soma-se a isso o perfil da arbitragem, que em jogos regionais costuma adotar critério mais rígido para evitar excesso de contato físico, fator que influencia diretamente times que utilizam marcação forte como arma principal. Existe ainda a questão estratégica ligada aos próximos compromissos. O Fortaleza precisa administrar energia pensando na sequência da temporada, o que pode levar a ajustes de minutagem e rotações pontuais. O Ferroviário enxerga esse confronto como oportunidade de afirmação, e essa diferença de perspectiva costuma alterar postura em campo, já que um lado pensa em gestão e o outro em afirmação imediata. Uma curiosidade interessante é que partidas entre equipes do mesmo estado frequentemente apresentam intensidade emocional superior à média, mesmo quando não valem liderança. Isso acontece porque jogadores conhecem a história do confronto desde as categorias de base e carregam rivalidade construída ao longo do tempo. Esse componente invisível costuma elevar o nível de entrega e produzir lances decisivos inesperados, daqueles que mudam o rumo de uma partida em segundos. Por todos esses fatores, o duelo se desenha como confronto de estilos, estratégias e estados emocionais distintos. O Fortaleza tende a assumir protagonismo e buscar controle territorial, enquanto o Ferroviário deve apostar em organização e eficiência nas oportunidades. Quando esses perfis se encontram, o resultado costuma depender de detalhes mínimos. E é justamente essa imprevisibilidade que transforma o jogo em espetáculo tático e emocional. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11. Internacional e Ipiranga. Quando a bola rola para esse duelo estadual, o que se vê é um confronto que mistura tradição, estratégia e tensão competitiva, daqueles que prendem a atenção desde o primeiro movimento. O Internacional chega sustentado por um modelo de jogo que prioriza construção paciente e domínio territorial, enquanto o Ipiranga demonstra organização defensiva sólida e disciplina tática, características que costumam transformar partidas assim em verdadeiros testes de maturidade coletiva. A forma recente dentro da competição mostra um contraste interessante de estilos. O time mandante tende a assumir iniciativa desde cedo, pressionando a saída adversária e tentando empurrar o rival para o próprio campo. Já o visitante se sente confortável em cenários de menor posse, explorando transições rápidas e aproveitando espaços deixados por equipes que avançam suas linhas. Esse choque de propostas cria um duelo estratégico que vai muito além da simples disputa por território. A situação do elenco também influencia diretamente o panorama. O grupo colorado apresenta maior profundidade e alternativas de reposição, o que permite ajustes de intensidade sem perda significativa de rendimento. Do outro lado, a equipe de Erechim trabalha com rotação mais enxuta, o que aumenta a importância da concentração e da execução precisa de cada função tática. Esse detalhe costuma ser decisivo em jogos equilibrados, nos quais erros mínimos podem alterar todo o roteiro. O histórico recente entre eles, nesta competição, reforça a ideia de enfrentamentos duros e mentalmente exigentes. Mesmo quando existe diferença de investimento e estrutura, o confronto raramente se resolve com facilidade, pois o fator regional costuma nivelar intensidade e entrega. Jogadores entram em campo com conhecimento profundo do adversário, e isso reduz surpresas. O mando de campo tende a pesar emocionalmente. A equipe anfitriã costuma crescer diante da própria torcida, utilizando o apoio das arquibancadas como combustível para pressionar e acelerar o ritmo. Ainda assim, o visitante já demonstrou capacidade de suportar ambientes adversos, mantendo organização e esperando o instante certo para contra-atacar. Esse tipo de postura costuma transformar a partida em duelo de paciência e leitura tática. As condições climáticas entram como elemento silencioso, mas relevante. Temperatura e estado do gramado influenciam intensidade, velocidade de circulação da bola e desgaste físico.
fatores que favorecem equipes capazes de controlar o ritmo com inteligência. Soma-se a isso o perfil da arbitragem, que em confrontos regionais tende a adotar critério firme para evitar excesso de contato, interferindo diretamente no estilo de marcação e na agressividade dos duelos individuais. Outro aspecto estratégico envolve a gestão pensando nos próximos compromissos. O lado mandante precisa equilibrar ambição competitiva com preservação física do elenco, enquanto o visitante encara a partida como oportunidade de afirmação e crescimento. Essa diferença de perspectiva psicológica, muitas vezes, altera a postura e intensidade, criando momentos de pressão alternada ao longo do confronto. Existe ainda o fator surpresa, sempre presente em disputas desse tipo. Equipes consideradas menos favoritas costumam encontrar motivação extra, e basta um encaixe tático bem executado para mudar completamente o rumo da partida. É justamente essa imprevisibilidade que torna confrontos estaduais tão fascinantes, pois o roteiro raramente segue lógica previsível. No fim das contas, o duelo se desenha como embate de identidade, estratégia e resistência mental. De um lado, controle, posse e iniciativa. Do outro, compactação, disciplina e eficiência. Quando esses perfis se encontram, cada lance ganha peso e cada decisão técnica pode ser determinante para o desfecho. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Barra e Camboriú. O confronto coloca frente a frente duas equipes que se conhecem profundamente dentro do cenário estadual e que trazem para o gramado estilos capazes de transformar a partida em um duelo tático de paciência e precisão. O Barra FC costuma demonstrar postura propositiva quando atua como mandante, valorizando posse e construção desde a defesa, enquanto o Camboriú apresenta comportamento mais estratégico, priorizando organização e leitura de espaços antes de acelerar suas ações ofensivas. O momento recente dentro da competição indica uma diferença de abordagem emocional. O time da casa transmite sensação de confiança quando consegue impor ritmo logo cedo, utilizando laterais avançados e movimentação constante no setor ofensivo para pressionar adversários. Já a equipe visitante mostra maturidade competitiva ao saber suportar pressão inicial sem se desorganizar, algo que tem sido fundamental para manter equilíbrio mesmo contra rivais tecnicamente qualificados. A análise do elenco revela nuances importantes. O Barra apresenta opções interessantes de variação tática, permitindo alternar intensidade sem perder consistência coletiva, característica valiosa em confrontos equilibrados. O Camboriú, por sua vez, depende mais da execução disciplinada de seu plano de jogo, com atletas que demonstram forte entendimento posicional e grande comprometimento defensivo, fatores que costumam dificultar infiltrações adversárias. Os confrontos diretos recentes dentro da competição reforçam a tendência de partidas decididas em detalhes. Não se trata de embates com domínio amplo de um lado, mas sim de disputas marcadas por equilíbrio territorial e momentos alternados de superioridade. Esse histórico cria um componente psicológico interessante, pois ambos entram em campo sabendo que qualquer descuido pode ser determinante. O fator mando costuma influenciar de maneira perceptível. Atuando em seu estádio, o Barra tende a aumentar intensidade de marcação e volume ofensivo, impulsionado pela atmosfera criada ao redor do campo. Ainda assim, o Camboriú já demonstrou capacidade de neutralizar esse tipo de pressão ao adotar linhas compactas e transições rápidas, estratégia que costuma gerar oportunidades perigosas quando o adversário se expõe. As condições climáticas também exercem papel silencioso, mas decisivo. Temperatura, umidade e estado do gramado interferem diretamente no ritmo e na velocidade das trocas de passes, favorecendo equipes que conseguem controlar energia e escolher momentos certos para acelerar. Soma-se a isso o perfil da arbitragem, que em duelos regionais
costuma adotar postura firme para conter disputas mais intensas, influenciando a forma como defensores e atacantes se comportam nos duelos físicos. O calendário à frente adiciona outra camada estratégica. O Barra precisa administrar esforço físico pensando na sequência da competição, o que pode levar a ajustes pontuais durante o jogo. O Camboriú encara a partida como oportunidade de afirmação e crescimento competitivo, cenário que frequentemente aumenta a concentração e entrega coletiva, tornando o time ainda mais perigoso em lances decisivos. Existe também o elemento surpresa, sempre presente em confrontos estaduais. Mesmo quando há expectativa de favoritismo para um lado, basta um encaixe tático eficiente ou uma jogada individual bem executada para alterar completamente o rumo da partida. É justamente essa imprevisibilidade que mantém o duelo aberto e imprevisível até os minutos finais. No panorama geral, o embate se desenha como confronto de inteligência tática e resistência emocional. De um lado, iniciativa, pressão e construção ofensiva. Do outro, disciplina, leitura estratégica e transição veloz. Quando características tão distintas se encontram, o resultado costuma ser uma partida intensa, estudada e decidida por detalhes mínimos que só se revelam a quem acompanha cada lance com atenção. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Atlético Madrid e Espanyol. Quando a bola rola, a primeira sensação é de choque de identidades bem definidas, porque o Atlético Madrid transforma cada posse em um exercício de intensidade e disciplina, enquanto o Espanyol aposta em inteligência tática e leitura paciente das oportunidades. Esse contraste cria um cenário que prende a atenção desde o início, já que um lado tenta sufocar espaços e o outro procura escapar com movimentos coordenados e passes verticais bem calculados. O momento recente dentro da competição revela um Atlético com comportamento competitivo muito consistente, principalmente quando atua diante de sua torcida, onde costuma acelerar marcação, pressionar saídas adversárias e induzir erros próximos da área rival. Esse tipo de postura costuma gerar domínio territorial prolongado, algo que influencia diretamente o ritmo emocional do confronto e obriga o oponente a se adaptar rapidamente para não ser engolido pela intensidade. Do outro lado, o Espanyol mostra maturidade estratégica ao lidar com cenários adversos. A equipe demonstra capacidade de reorganização mesmo quando pressionada, mantendo linhas compactas e escolhendo com precisão os instantes certos para avançar. Essa característica tem sido fundamental para equilibrar partidas nas quais o adversário tenta impor superioridade física ou territorial, e revela um elenco que entende bem suas funções coletivas. A análise das peças disponíveis indica nuances relevantes. O Atlético apresenta variedade de opções capazes de modificar o desenho tático sem perda de competitividade, algo valioso quando o jogo exige ajustes rápidos. Já o Espanyol se destaca pela disciplina estrutural e pela capacidade de executar um plano bem definido do começo ao fim, fator que frequentemente neutraliza equipes tecnicamente superiores no papel. O histórico recente de confrontos diretos dentro da competição ajuda a explicar o clima de cautela que costuma marcar esse duelo. Não se trata de encontros amplamente dominados por um único lado, mas de embates nos quais detalhes, como o posicionamento em bola parada, cobertura defensiva ou escolha de passe decisivo, acabam determinando o desfecho. Essa memória competitiva cria um componente psicológico interessante, pois ambos entram em campo conscientes de que qualquer distração pode custar caro. O fator mando exerce influência perceptível. Jogando em casa, o Atlético tende a aumentar ainda mais sua agressividade sem bola e a intensidade das transições ofensivas, impulsionado pela atmosfera do estádio e pela confiança construída em atuações recentes. Mesmo assim, o Espanyol já demonstrou que sabe atuar fora de seus domínios com organização e coragem,
explorando contra-ataques rápidos e aproveitando espaços deixados por adversários que avançam demais. As condições climáticas e o estado do gramado também entram na equação tática. Um campo mais pesado ou um clima mais abafado favorecem equipes que sabem controlar ritmo e administrar energia, enquanto superfícies rápidas beneficiam quem aposta em velocidade e passes de primeira. Soma-se a isso o estilo de arbitragem, que pode influenciar diretamente a intensidade das disputas físicas e a liberdade de movimentação ofensiva. O calendário próximo adiciona outra camada estratégica. O Atlético precisa equilibrar a ambição competitiva com gestão de elenco, evitando desgaste excessivo e preservando atletas-chave para a sequência. O Espanhol encara o confronto como oportunidade de afirmação e crescimento, circunstância que costuma elevar concentração e espírito coletivo, tornando o time especialmente perigoso em lances decisivos. Existe ainda o elemento surpresa, sempre presente em confrontos desse tipo. Mesmo quando há expectativa de controle de um lado, basta uma jogada bem construída, uma finalização precisa ou uma intervenção defensiva decisiva para alterar completamente o rumo da partida. É justamente essa imprevisibilidade que transforma o duelo em espetáculo estratégico, no qual cada movimento tem peso e cada decisão pode redefinir o panorama. No panorama geral, o encontro se desenha como um verdadeiro teste de inteligência tática e força mental. De um lado, pressão constante, intensidade e imposição territorial. Do outro, organização, leitura de espaços e capacidade de contra-golpear com eficiência. Quando estilos tão distintos se cruzam, o resultado costuma ser um confronto envolvente, cheio de nuances e decidido nos detalhes mais sutis que só quem acompanha atentamente consegue perceber. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14. Botafogo e Serra Branca. A expectativa para esse confronto cresce justamente porque ele reúne dois estilos que se chocam de maneira fascinante dentro de campo. O Botafogo costuma assumir o controle territorial quando atua diante de sua torcida, pressionando a saída adversária e transformando posse de bola em volume ofensivo constante, enquanto o Serra Branca se caracteriza por uma postura estratégica mais paciente, esperando o momento certo para acelerar e surpreender. Esse contraste cria um duelo que naturalmente prende a atenção, já que cada minuto revela ajustes táticos e respostas imediatas ao comportamento rival. O momento recente dentro da competição mostra um Botafogo que vem construindo confiança rodada após rodada, apresentando organização coletiva e intensidade nas disputas individuais. A equipe demonstra entendimento claro de suas funções, com linhas compactas quando precisa defender e movimentações coordenadas quando decide atacar. Esse tipo de consistência costuma pesar psicologicamente, porque transmite sensação de segurança ao elenco e aumenta a pressão sobre quem está do outro lado. O Serra Branca, por sua vez, apresenta uma característica que costuma incomodar adversários: a disciplina tática. Mesmo quando enfrenta equipes que tentam impor ritmo forte, mantém posicionamento sólido e raramente se desorganiza. Essa qualidade tem permitido ao time equilibrar confrontos teoricamente mais difíceis, transformando partidas que poderiam ser dominadas em disputas abertas e imprevisíveis. É o tipo de comportamento que alimenta a possibilidade de surpresa e mantém o clima competitivo até o apito final. Quando se observa o histórico recente de confrontos diretos dentro da competição, percebe-se que os encontros entre eles raramente são previsíveis. Não se trata de um duelo marcado por domínio absoluto de um lado, mas sim de embates decididos em detalhes como bola parada, leitura de espaço e precisão nas finalizações. Esse retrospecto cria um componente emocional importante, pois ambos entram em campo sabendo que qualquer vacilo pode definir o rumo do jogo. O mando de campo
surge como elemento relevante no cenário. Jogando em casa, o Botafogo tende a intensificar a marcação e acelerar a transição ofensiva, impulsionado pela atmosfera criada nas arquibancadas. Essa energia costuma contagiar o time e alterar o ritmo da partida, transformando pressão em oportunidades. Ainda assim, o Serra Branca já demonstrou que sabe lidar com ambientes hostis, apostando em organização e inteligência para esfriar o ímpeto adversário. Outro fator que influencia diretamente é a condição climática e o estado do gramado. Um clima mais quente ou um campo mais pesado costuma favorecer equipes que sabem cadenciar e administrar energia, enquanto um piso rápido beneficia quem aposta em velocidade e trocas rápidas de passe. Além disso, o perfil da arbitragem pode interferir na intensidade física permitida, o que altera a forma como cada equipe executa seu plano tático. A situação do elenco também entra na equação estratégica. O Botafogo conta com peças capazes de mudar a dinâmica da partida, seja pela velocidade pelos lados ou pela presença ofensiva na área, o que amplia as possibilidades de variação durante o confronto. O Serra Branca, mesmo com opções mais enxutas, demonstra forte espírito coletivo, compensando eventuais ausências com disciplina e aplicação tática, algo que frequentemente equilibra forças. O calendário próximo exige atenção especial dos dois lados. Administrar desgaste físico e evitar lesões torna-se fundamental. E isso pode influenciar escolhas de escalação ou ritmo de intensidade ao longo do jogo. Em cenários assim, equipes que sabem dosar energia e interpretar o momento certo de acelerar costumam levar vantagem, principalmente nos minutos finais, quando a partida tende a ficar mais aberta. Existe ainda o componente psicológico, muitas vezes invisível para quem olha apenas estatísticas. Um gol cedo pode transformar totalmente a narrativa, obrigando quem sofre o impacto a abandonar o plano inicial e se expor. Da mesma forma, um lance defensivo salvador ou uma sequência de ataques perigosos pode mudar o estado emocional coletivo, criando ondas de confiança que influenciam diretamente o desempenho. No panorama geral, tudo indica um confronto estratégico, intenso e cheio de nuances, no qual organização, leitura de jogo e eficiência nas oportunidades devem pesar mais do que qualquer favoritismo teórico. É o tipo de partida em que cada detalhe conta, cada decisão importa e cada instante pode ser decisivo para definir quem sai com o resultado positivo. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!